Existe apenas uma causa. E essa causa não está fora de você. Nesta palestra profunda e libertadora, Neville Goddard revela que a verdadeira liberdade nasce quando você abandona toda a causa secundária e assume que o único criador da sua experiência é o Eu Sou, a consciência que habita em você. Tempestades, conflitos, perdas, vitórias, dores e milagres. Nada vem de fora. Tudo nasce da imaginação adormecida de Deus no homem. Ao compreender que não existe outro, que não há demônios, inimigos ou forças externas governando sua vida, algo se rompe por dentro e a paz se instala. Assista com atenção, permita que essas palavras atravessem você e descubra por que assumir responsabilidade total é o maior ato de libertação espiritual que existe. Se este conteúdo tocar seu coração, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe, isso ajuda essa mensagem a alcançar mais consciências despertando. Quando perguntaram: qual é o maior de todos os mandamentos? Deus respondeu: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Aceite este mandamento. Viva de acordo com ele e você estará livre de todas as causas secundárias. Há apenas um Deus. Ele é o Pai de todos nós, que está acima de tudo, através de tudo e em tudo. Ele é uma individualidade universalmente difundida, cujo nome para sempre é Eu Sou. Você pode não estar ciente de quem você é, do que você é ou de onde você está, mas, ao estar consciente, você está mentalmente dizendo Eu Sou. Todo ser consciente diz Eu Sou, e se há apenas um Eu Sou, então eu sou um único indivíduo, difundido. Eu sou a única causa de tudo o que existe. Todas as coisas foram criadas pela imaginação, e sem consciência nada do que foi criado teria sido criado. No capítulo 8 de Mateus, um dos milagres das Escrituras é registrado como uma parábola encenada. Conta-se que, ao entrar no barco, Jesus adormeceu e uma grande tempestade se levantou, e então o acordaram, dizendo: Senhor, estamos perecendo, salva-nos. E ele respondeu: por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Então, levantou-se e repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Se só existe uma causa, então aquele que acalmou o vento e o mar é quem causou a tempestade. Não pode haver outra. Se há confusão em sua vida, e você a resolve em sua imaginação, e o mundo testemunha o que você fez, você causou a mudança. E, visto que não há outra causa, então você também não causou a confusão? Há apenas um Deus e Pai de todos nós, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Se Ele está em cada ser que diz Eu Sou, e só existe um Deus, ninguém pode acusar outro, pois o nome de Deus não é Ele é, mas Eu Sou. Não importa o que pareça por fora, eu sou a causa. Assuma total responsabilidade pelas coisas que você observa e, se não gostar do que vê, saiba que você tem o poder de mudá-las. Então, exerça esse poder e você observará a mudança que causou. Se você estiver verdadeiramente disposto a assumir essa responsabilidade, você será libertado. Se essa individualidade universal difusa está presente em todos, então a encarnação deve ser vista sob uma perspectiva diferente. Fomos ensinados que a encarnação ocorreu há 2000 anos por meio de um indivíduo único, que era Deus encarnado. Mas eu lhes digo: a humanidade é a encarnação. A figura central, personificada como Jesus Cristo, é a figura arquetípica perfeita que todos devem expressar. Ele é chamado de a verdadeira testemunha, o primogênito dentre os mortos. Agora, encarnado em seu corpo de carne e osso, você está morto no sentido de que se esqueceu de que é o Criador de todas as coisas e não se vê criando nada do que observa. O Jornal da Manhã relata o que ele e eles estão fazendo, e você não consegue relacionar as ações deles a nada que você tenha feito. No entanto, existe apenas uma causa, apenas um Deus, que reside em você como sua consciência, sua própria e maravilhosa imaginação humana. A parábola nos conta que Deus entrou num barco e adormeceu. A humanidade é esse barco, a arca onde Deus Pai cria enquanto dorme. Mesmo que você não conheça as pessoas sobre as quais lê, se a leitura o perturba, você é a causa desse conflito. Toda imaginação, eu estou sonhando,
causando o infortúnio e a infelicidade daqueles cujas vidas toquei com sentimento. Quando você acorda e se lembra do seu sonho, você sempre reconhece as pessoas lá. Você reconhece os filhos que eram seus no sonho? As pessoas que o assustaram? Você nunca os viu antes, então como poderiam ser diferentes daquilo que você causou? Você não os reconhece, mas você, o sonhador, os fez agir daquela maneira. O mesmo acontece aqui. Se as ações de um aparente outro causam uma reação motor em você, mesmo que você não o conheça, sua consciência é a causa da tempestade. Mas quando você acordar, a memória retornará e haverá uma maravilhosa calmaria. Deus, a individualidade universalmente difundida, está adormecido em cada um. Sua revelação transcendente se personifica em alguém chamado Jesus Cristo. Assim, a personificação desperta em você a memória de quem Deus Pai realmente é. Deus não fragmentou o Eu Sou para dar a cada um de nós uma porção de si mesmo. Ele deu a cada um, individualmente, todo o seu ser. O Eu Sou não pode ser dividido, e eu sou Deus Pai. Se você ainda não descobriu isso, eu ainda estou adormecido. Para descobrir sua paternidade, você precisa encontrar o Filho de Deus, predito como sendo seu. Enquanto adormecido no estado de Saul, você não o reconhece e quando pergunta: de quem você é filho, jovem? Ele responde: eu sou filho de Jessé, o Eu Sou. Quando você desperta e reconhece o Filho de Deus, Davi, você não é Jessé. Você não é Deus, cujo nome para sempre é Eu Sou. É preciso Davi para que você se revele a si mesmo, contudo, você já era o pai dele antes de adormecer. Agora, sonhando com a sua vida, você luta contra os outros, chamando-os de demônios e Satanás. Você atribui causalidade ao seu mundo sombrio, tornando-se assim um ser dividido, quando Deus não é dividido. Não existe demônio. Não existe Satanás. Não existe nenhum ser fora da sua própria e maravilhosa imaginação humana. Eu mesmo, sou Ele. Eu mato e eu dou a vida. Eu firo e eu curo, e ninguém pode livrar da minha mão. Deuteronômio 52. Eu sou o Senhor, e não há outro Deus. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Eu faço o bem e eu crio o mal. Eu sou o Senhor, e não há outro, além de mim não há Deus. Isaías 45. Aquele que cria o mal, cria o bem e o mal, a luz e as trevas. Aquele que mata é aquele que dá a vida, e aquele que fere é aquele que cura, e não há outro Deus. Se você realmente acredita que é aquele de quem se fala aqui, que é você quem cria o mal, o bem e o mal, que ninguém pode livrar da sua mão, então você está liberto. Você nunca mais acreditará em outro, mas saberá que sua vida é autocriada. Que você cria as tempestades, assim como a paz e a calmaria. Você não mais acreditará que ele, ela ou eles fizeram isso, pois os reconhecerá como reflexos que espelham a tempestade ou a paz e a calma dentro de você. Após entrar no barco, chamado Arca, Deus adormeceu e lá permaneceu até que a pomba lhe trouxesse a notícia de que o dilúvio da ilusão havia terminado. Dramatizada como uma parábola encenada, conta-se que Noé estendeu a mão e levou a pomba para dentro da arca consigo. Essa é uma bela imagem e verdadeira. Em minha visão, a pomba desceu através do que parecia ser água cristalina. Ela parecia flutuar, usando suas asas como um cisne. Pousando em meu dedo estendido, ela me cobriu de beijos quando a visão chegou ao fim. Como todos são o Deus completo, todos personificarão o espécime arquetípico perfeito chamado Jesus Cristo. Perdidos na confusão, sem saber que a humanidade é a encarnação, os homens pensam nesse espécime arquetípico como o Deus encarnado. No entanto, o único grande mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. A palavra Israel significa o homem que governa, não como um Deus, mas como Deus, porque ele sabe que é Deus. E a palavra traduzida como Senhor é Eu Sou. Agora, deixe-me traduzi-la para você, ouve, ó homem que governa como Deus, o Eu Sou, o nosso Eu Sou é um só Eu Sou. Não somos um conjunto de pequenos Eu Sou.
O nosso eu sou é o único eu sou que é Deus Pai. Se isso é verdade, então Deus não pode ser dividido, e a totalidade dele está onde quer que você esteja, onde quer que eu esteja. Não há ele, ela ou eles em eu sou. Se você aceitar isso completamente, você se libertará. Você pode não ver imediatamente o efeito do que fez em sua imaginação, mas ele virá, porque não há outro Criador para impedi-lo. Todas as coisas são feitas através da consciência, e sem ela nada do que é feito existe. É a imaginação que afirma. Eu mato e dou vida, eu firo e eu curo. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu formo o mal e eu crio o bem, a felicidade e o sofrimento, e não há outro. Quando os jesuítas falam de Satanás, demônios e diabos, é porque desconhecem o maior mandamento. Todos os 10 mandamentos se baseiam na proibição de não farás nada, exceto um. Amarás teu pai e tua mãe. O mandamento encontrado no capítulo 6 de Deuteronômio, com 10 palavras, contém todos os 10 mandamentos em uma apresentação completamente diferente. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um só. Talvez você não consiga aceitar minhas palavras agora. Talvez sinta a necessidade de culpar outra pessoa, de ter um bode expiatório e acreditar que a causa foi algo que você comeu ou bebeu, mas por que você fez isso? O que te levou a fazer exatamente o que fez? Uma perturbação interna. A tempestade dentro de você fez com que a glândula ficasse desequilibrada. A glândula não pode ser a causa do seu sofrimento, mas o seu sonho pode. O mundo, desconhecendo a causa única, tentará encontrar algo externo, mas não existe uma causa secundária. Recebi uma carta esta semana de uma senhora que compartilhou este sonho revelador, dizendo: estou em um lugar totalmente desprovido de conforto. Não há cortinas nas janelas nem tapetes no chão. Meus filhos, de macacões limpos, estão sentados em cadeiras de encosto reto encostadas em uma parede, enquanto minhas filhas, em longos vestidos de algodão engomados, estão sentadas do outro lado. Parecendo muito com as crianças quaquers daqui, meus filhos parecem estar sem emoção, sem sentimento ou habilidades criativas. Estamos esperando o pai. Um menino entra com uma mensagem dizendo que o trabalho que precisava ser feito com as crianças terminou e, portanto, o pai não voltará. Então a cena muda e estamos em uma casa de fazenda. Olho pela janela e vejo campos de trigo dourado, prontos para a colheita. Meu filho mais velho, agora radiante de felicidade, entra correndo em casa exclamando que, pela primeira vez, criou algo para si mesmo. Sua entrada foi como mágica, transformando o cômodo, enquanto todos os meus filhos começavam a usar seus talentos, criando, rindo, animados e vivos. Antes, como automatos, eles apenas obedeciam ao pai, executando sua vontade, mas agora que sua obra está concluída, ele se retirou, e eles se tornaram criadores por si mesmos. Que experiência maravilhosa! Ela viu o mundo em miniatura. O afastamento do pai é registrado como sua morte. Ele nos diz: a menos que eu morra, tu não poderás viver, mas, se eu morrer, ressuscitarei, e tu, comigo. Daqui a pouco, não me verás mais, daqui a pouco, me verás como tu mesmo. Tendo se retirado para habitar em seu interior, é de lá que você se move, e não de fora. Tudo o que eu, o Pai, sou, você saberá que é. Se Deus é o Pai de toda a vida, então você é o Pai. Se Ele é um Criador, você é um Criador. Seja o que for que Deus seja, você saberá que é. Agora, Deus sai do deserto com sinais e maravilhas. O sinal mais extraordinário é o da serpente ardente, pois todos que a veem, vivem. Quando sua jornada para fora do Egito começar, a serpente ardente será solta quando o véu se rasgar de cima a baixo e todas as rochas se partirem. Vocês estão destinados a cumprir as Escrituras, e como eu, sabem por experiência própria que são Deus Pai. Compartilhei minhas visões com vocês, dizendo-lhes quão verdadeira e maravilhosa é a história das Escrituras e que há apenas um caminho para a salvação. Embora inúmeros livros tenham sido escritos, apresentando muitos caminhos para a redenção, há apenas um. Eu sou o caminho, e não há outro caminho.
Mateus narra a história de seu despertar de forma dramática, afirmando que eles despertaram, dizendo: Senhor, estamos perecendo, salva-nos. É o vento sobrenatural que te desperta, e tu és a causa disso. Despertando dentro do teu barco, a tua arca, deixas-no para trás ao entrares num mundo completamente diferente como Deus Pai. Tendo imposto a ti mesmo, propositadamente, a restrição da morte, sabendo que tinhas o poder e a sabedoria para vencer, deitaste-te e adormeceste na arca. E quando o tempo se cumpre, despertas dentro dessa arca, sais e testemunhas o simbolismo do teu nascimento do alto. Alguns meses depois, cumpres o Salmo 89 ao encontrares Davi e a tua memória retornar. No livro de Samuel, Saul, o rei insano, fez uma promessa a quem derrotasse o gigante que se opunha a Israel, ele libertaria seu pai. Isso acontece ao descobrir quem é o pai do filho. Então Saul pede a Davi que identifique seu pai, e Davi responde: Eu sou o filho de Jessé, o eu sou. Assim, o pai é libertado quando Davi derrota o gigante que, em seu sono eterno, se opõe a você, e sua memória retorna, revelando quem você realmente é. Embora eu atenda por um nome terreno e assine meus cheques com ele, eu sei quem sou. Posso lhe dizer quem sou na esperança de que você acredite em mim, mas, na verdade, estou falando apenas de mim mesmo, pois estou em você e você está em mim, e somos um. Todos terão a mesma experiência e, no fim, todos retornaremos ao único corpo, um único Espírito, um único Senhor e um único Deus e Pai. Todos retornaremos da marcha vitoriosa através da morte como o mesmo Deus, mas expandido além dos nossos sonhos mais ousados por causa dessa incursão da mente em um mundo de morte que parecia tão definitivo. Não posso prometer que, se você aceitar isso 100%, não terá dor de cabeça amanhã, ou que o chefe não o demitirá. Mas, se você aceitar isso, saberá que seu chefe não teve escolha. Saberá que você causou a demissão. Talvez seus sonhos transcendam sua posição limitada atual naquela empresa, e somente sendo demitido eles puderam ser realizados. Um dia, fui demitido da JCPenney Co. Depois de trabalhar 1 ano e meio, operando o elevador e fazendo serviços gerais, ganhando $22 por semana e pagando $5 de aluguel, não consegui entender quando me dispensaram. Mas meus sonhos, meus desejos, transcendiam meu cargo ali. Então eles tiveram que fazer o que fizeram para que meus desejos se realizassem. Acredite em mim, você é a causa dos fenômenos da sua vida, sejam eles bons, ruins ou indiferentes. Se, para você, as notícias são desagradáveis, você é o sonhador dessa tempestade desagradável. Mas chegará o dia em que você acordará e descobrirá que a tempestade passou. Que existe apenas uma causa, e essa é a consciência. Eu sei que é mais fácil dar conselhos e mostrar a outra pessoa onde ela está errada do que reconhecer que ela está apenas refletindo o que há de errado em você. É difícil aceitar o conceito de que o mundo está testemunhando seus pensamentos, mas é verdade. Se você não gosta de algo ou alguém, não olhe para isso ou para eles, olhe para dentro de si e veja quem está causando a imagem. Só existe um Deus, uma única causa de toda a vida. Ele não está apenas acima de tudo e através de tudo, ele está em tudo. A individualidade universalmente difundida reside em cada um de nós em sua plenitude. Habitando corporalmente cada indivíduo, o Pai dorme até que a tempestade passe. Então, ele desperta e repreende a tempestade que criou durante seu sono, e então se instala uma grande calmaria. Se você aceitar isso como sua filosofia de vida, e não se desviar para a esquerda ou para a direita, mas afirmar que é o único responsável pelos fenômenos de sua vida, você achará muito mais fácil viver. Mas se, por vezes, a vida parecer difícil demais de suportar, e você buscar uma causa secundária, você terá criado um demônio. Demônios e Satanás são formados pela relutância do homem em assumir a responsabilidade por sua vida. Ver um outro além de si mesmo é construir uma imagem dourada. Pedir perdão a um padre. Chamá-lo de pai, apesar de ser dito para não chamar nenhum homem na terra de pai. Vendo-o como uma autoridade, o homem se prostitui atrás de uma falsa imagem criada pelo homem. Então, quanto vale a liberdade para você? Se você não alcançar o ápice, você realmente não deseja a liberdade. Se você fosse escravizado,
o que você teria que não daria de bom grado, em sua totalidade, para ser libertado? Você realmente acredita que existe apenas um Deus, que está em você por completo, e cujo nome é Eu Sou? Você acredita, embora tenha se esquecido de quem você é, onde você está, ou que você tem um filho, um dia o vento despertará durante uma tempestade, e quando você sair da arca, a tempestade se acalmará. Então a memória retornará, quando aquele que sempre foi seu filho estiver diante de você e o chamar de pai, enquanto as escrituras se desdobrarem dentro de você, e então você saberá que a história eterna sempre esteve lá. Era um livro selado até que se revelou por dentro. Que o mundo permaneça na tempestade, se assim o desejar, mas se aceitarem as minhas palavras, serão libertados de qualquer causa secundária, e vocês, que têm causado a sua própria tempestade, encontrarão a paz e serão verdadeiramente libertados. Agora, vamos entrar no silêncio.